Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nessa casa. Como vocês podem ver, eu tenho uma formação jurídica, eu também tenho doutorado em Direito, estou fazendo pós-doutorado em Direito também, na área de Direito Empresarial. Então, toda essa formação que eu tenho, ela é voltada na parte do Direito. A minha especialização maior é em Direito Falimentar, que na verdade é quando acaba o serviço do contador e inicia o serviço do judiciário. E eu vou dar um enfoque muito mais legal do que jurídico, do que contábil a essa legislação, porque na verdade a gente vai tratar desses aspectos que são dentro da minha área de atuação. Independentemente disso, eu vou tentar usar uma linguagem mais acessível, porque eu sei que a linguagem jurídica às vezes é um pouco mais pesada, então vocês me desculpem se escapuliu alguma coisa, mas é mais... Eu até trabalho como professora, sou professora nos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de Business Law e nos de Direito Empresarial. É comum até que tenha contador, pessoas formadas em administração, eventualmente algum engenheiro, e eu sinto que a dificuldade é grande, muito com a linguagem, muito mais com a linguagem do que com o entendimento daquilo que se pretende passar. Então, inicialmente eu só queria fazer uma introdução de como surge essa legislação. Ela é uma legislação que ela é muito genérica em alguns aspectos, então ela não traz especificamente como determinados procedimentos vão precisar acontecer, qual a tecnologia que tem que ser usada, como determinadas autorizações precisam acontecer, como determinados treinamentos precisam acontecer. E isso é propositado por quê? A legislação, ela geralmente anda de modo mais lento do que as alterações da própria sociedade. A gente já vê essa necessidade de blindagem da informação em algumas outras legislações. Então a gente tem o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que ele já traz algumas regras de proteção à privacidade, proteção ao crédito, ali algumas regras. Essa legislação, ela parte um pouco também da base da Constituição, então a gente tem um artigo 5º na Constituição que fala da inviolabilidade da privacidade. Nós temos, dentro do Código Civil, existem alguns artigos que tratam também da inviolabilidade dos livros contábeis, do dever de sigilo, e aí a gente tem, dentro dessa legislação, um pouco de tudo isso que a gente já via em outras legislações, agora voltado aos dados que eles chamam os dados que circulam na internet. A gente tem hoje, já existia também a Lei de Direitos Autorais, que trata do direito de imagem, mas aí a gente também está falando de algo não voltado aos dados publicizados através de programas, de sistemas. E nós sabemos hoje que essa divulgação é muito mais rápida até do que os mecanismos de fiscalização. E essa é uma primeira parte que vai tratar desse direito em relação às empresas, mas nós vamos ter que ter adiante também filtros em relação a determinados dispositivos que vão ler dados biométricos e afins e que depois vão ter que ter um regramento de autorização mais específico. Mas nesse primeiro momento, o que a legislação pretende é tratar dos dados que vão ser disponibilizados às empresas. Como é que essas empresas vão precisar atuar daqui para frente a partir de programas e de treinamentos internos, e é disso que a gente vai falar um pouco, da parte mais burocrático-jurídica desse sistema. E aí, quais são os objetivos dessa legislação? Primeiramente, proteger os direitos fundamentais. Quando a gente fala de direitos fundamentais dentro de uma legislação, a gente vai falar de pessoa física, tá? Pessoa jurídica, ela não tem um tratamento pleno de direitos fundamentais, apesar de existirem alguns direitos que vão permear esses em relação às empresas, mas basicamente a gente está falando de direito fundamental, de pessoa física. Essa proteção dos dados pessoais, ela tem uma limitação. Como toda legislação, essa proteção ela tem um limite, porque ela, em algumas situações, vai esbarrar na necessidade de divulgação desses dados. Por exemplo, em relação à pesquisa, por exemplo, você, quando contador está emitindo uma GPS, por exemplo, a guarda desse documento ela não pode ser simplesmente deletada,
porque existem outras pessoas que precisam de acesso àquela informação. Então a legislação ela traz uma limitação, ela traz uma proteção aos dados pessoais com algumas limitações. A legislação também faz algumas diferenças, então ela tem a proteção aos dados gerais e ela tem a proteção que a gente chama de dados sensíveis, que são os dados mais voltados à dignidade da pessoa humana, aquilo que desdobra mais do eu, daquilo que pode violar mais o direito da pessoa. E aí, existem algumas legislações internacionais, então os Estados Unidos têm aí uma norma de adequação que está prevista para 2020, ao início do cumprimento. Na Europa também há uma lei de proteção de dados e a intenção dessa legislação brasileira é se adequar a esse padrão internacional. A intenção é que nós caminhemos da mesma forma, inclusive porque essa proteção de dados ela desdobra do compliance. No Brasil, compliance não é obrigatório, de modo geral. Você tem algumas, por exemplo, as operadoras de bolsa de valores, as companhias que operam em bolsa de valores precisam ter compliance. Algumas, hoje em dia, o Estado do Rio de Janeiro tem um regramento de licitatório, que determina um código de integridade, mas, de modo geral, ela não é obrigatória. A utilização do compliance não é obrigatória para qualquer empresa, diferente dessa lei de proteção de dados, que vai ser para todos. Mas ela fica muito dentro do conceito de compliance, que é boas condutas, boas éticas, treinamento, conscientização, função social, governança corporativa. Ela desdobra um pouco disso. E provavelmente, quanto mais globalizado o mundo vai ficando, maior a necessidade de você ter uma linha mais comum e mais próxima de legislação. Então, a nossa legislação nacional, ela intenta cumprir também esse padrão internacional, mas dentro da linha do padrão europeu. Okay? Me parece que, contabilmente, também a legislação caminha mais para o lado europeu do que o americano e outros ordenamentos, né? E aí ela também tem a intenção de que essa proteção de dados, que a proteção dos dados, ela seja temporária e específica. Então, o máximo possível que esses dados que recebamos sejam para fins específicos e temporários, e depois haja uma eliminação desses dados. A primeira pergunta que se faz é quando essa legislação que tem esses objetivos vai ser vigente para nós brasileiros. A norma principal, que é essa norma 13.709 de 2018, ela originariamente previa um prazo de 18 meses para que houvesse o início da vigência, para que houvesse o início dos efeitos. Só que ela foi alterada por uma legislação de 2019. Então, a vacácio, na verdade, como ela ficou na transição do ano, o início dos efeitos dela será em agosto de 2020. Estatísticas que foram feitas, as análises prévias do Serasa, por exemplo, apontam que menos de 9% das empresas estão se preocupando com isso agora. Mas é uma necessidade, até porque alguns outros estudos, a depender do tamanho da sociedade, da companhia, da empresa, ela vai demorar de 4 meses a 14 meses para se adequar. E aí nós já temos um mês a menos, aliás, um mês a menos agora, e provavelmente até agosto de 2020 nós todos sabemos que nem todos os clientes estarão adequados a essa nova realidade, que não é apenas para grandes ou para as empresas de determinados segmentos, como acontece com compliance. E aí, a partir do que? Qual é o dado como esse dado precisa ser protegido? Eu coloquei algumas condutas, tá? Em relação a dados. Obviamente, quando você fala de coleta, de produção, de recepção, de classificação, de transmissão, a gente está falando de dados em geral, tanto eletrônicos como por meio de formulário. A legislação ela não faz essa diferença, apesar de estarmos tratando de uma proteção mais para o ambiente de internet. Até porque ela trata de compartilhamento de dados, como é que essa informação vai fluir, mas não necessariamente, ela é mais abrangente do que isso, tá? E ela também apresenta as operações. Então você vai recepcionar essa informação, você classifica essa informação
Dependendo dessa informação, você tem que arquivar, então você tem arquivos que você vai precisar, por uma legislação específica, de 5 anos de guarda dessa documentação, de 30 anos, 10 anos, enfim. E a transparência ao titular da informação e depois, findo esse momento, a eliminação. E aí a primeira pergunta que você deve se fazer é, como é que a gente vai fazer isso? A legislação ela não fala de um programa para isso, tá? Ou pelo menos um sistema. E o que as empresas têm feito são disponibilizar determinados programas ou determinados dispositivos onde essa informação ela é captada, ela é controlada, dispositivos de não violação, porque a segurança é necessária a esses dispositivos, e depois uma regra de eliminação segura daquilo que pode ser eliminado e um programa automatizado que vai eliminar apenas dentro daquele prazo. E como é que eu vou fazer isso? Aí você vai precisar procurar uma empresa que trabalhe com sistemas para que ela te forneça esse sistema. E esse sistema tem que levar em consideração que você vai receber essa informação precisa ser classificada, porque esses direitos, essa proteção de dados, ela é dividida em algumas espécies, e como que ele vai ser arquivado, como que eu vou fiscalizar a segurança deles. E aí, assim, eu trago um exemplo interessante que aconteceu em São Paulo, que, na verdade, ele tem muito mais a ver com o judiciário do que com o mundo de vocês, mas para ilustrar mais ou menos como é que isso acontece. O metrô de São Paulo, ele colocou uma propaganda grande nas portas e internamente havia um leitor de íris para analisar a reação do consumidor ao ver aquela propaganda e, a partir daí, direcionar a propaganda. Então, o consumidor está ali, ele está vendo aquilo e, naquele momento em que a informação está sendo lida, ele não tem consciência de que ele está sendo, entre aspas, lido. E aí houve uma discussão judicial em relação a isso, e o Judiciário de São Paulo entendeu que, nesse caso, houve uma violação à intimidade da pessoa. Houve a violação de uma informação que ele sequer sabia que estava disponibilizando. Então, nesse aspecto, há necessidade que o programa não só filtre esses dados, como tenha uma inteligência artificial para que consiga classificar esses dados de acordo com a relevância deles e de acordo com a intenção ou não de divulgação daquela informação. Então, por exemplo, é comum em departamentos pessoais, em RH, você ter a recepção, às vezes, de um atestado de uma doença grave. E aí, aquilo às vezes nem é eletrônico, ele é físico, mas é um dado que vai entrar no seu sistema e que precisa ser inviolável, porque às vezes aquela pessoa não quer que aquela informação seja divulgada. E na maioria dos casos ela realmente não quer. E quando isso esbarra no judiciário, a gente vê uma condenação em dano moral. Porque nós, advogados, a gente acaba trabalhando na ponta contrária da maioria dos profissionais. Então a gente acaba vendo que, em alguns momentos, determinados serviços eles são ali feitos automatizados e acabam refletindo juridicamente. E, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito na hora em relação a dados é a inserção errada de dados no sistema. Por exemplo, quando você cadastra um CPF errado no sistema do FGTS, o que acaba acontecendo? Ele não vai conseguir movimentar o seguro-desemprego, porque ele está cadastrado como beneficiário de FGTS de uma outra empresa. E ali foi uma inserção indevida de dados. Naquele momento, talvez um programa que lesse que aquele empregado não está dentro da base total fosse um serviço necessário até para filtrar isso. Mas aí você já levou uma informação, um dado pessoal adiante, que trouxe um problema para o titular daquele dado. E o que acontece na prática quando ele é impedido do exercício de um direito que é, por exemplo, lá receber o seguro-desemprego? Ele ajuiza aquela empresa. Mas aquela empresa não necessariamente foi quem imputou aquele dado. E aí a legislação vai trabalhar do dado imputado não só pela empresa, mas em relação a quem trabalha para essa empresa, né? E aí aqui, ele vai tratar, basicamente, a legislação, ela traz uma proteção para a pessoa física, como a gente colocou lá atrás. E aí essa legislação que trata da proteção de dados, ela diz que se esse dado
ele for advindo de uma relação de consumo, vamos tratar pelo Código de Defesa do Consumidor. Obviamente, o serviço de vocês dificilmente vai esbarrar numa relação de consumo, creio eu. A não ser que você vá devidamente negativar alguém, mas não está dentro do escopo da atividade. Seria algo que aconteceria ali muito em paralelo. Por exemplo, quando você tem essa inserção indevida do dado do CPF em relação ao FGTS, que você está cadastrando aquela pessoa ali, quando ela ajuiza, ela não é empregada daquela empresa, porque o CPF dela, às vezes, digitou o número errado, saiu do CPF da Andréia e entrou no CPF do Nelson, por exemplo. Quando ele ajuiza a empresa, ele não vai ajuizar o contador porque ele não sabe quem é, se é o contador que faz esse input da informação, tá? Ele vai ajuizar a empresa que está aparecendo lá, correlata aquela informação do FGTS, né, cara? E aí, o que ele usa de legislação? Ele não vai usar essa lei de proteção de dados. Ele vai usar o CDC por quê? Pelo Código de Defesa do Consumidor, você não precisa ser contratante daquele serviço diretamente. Se você sofreu o efeito de uma atividade, ainda que de modo reflexo, ou seja, se a atividade de uma empresa te trouxe um problema, você pode dizer que você é consumidor por equiparação e pedir a aplicação do CDC. Então, essa pessoa, ela não vai usar a lei de proteção de dados, ela vai usar o CDC. Não sei se eu me fiz clara nessa colocação. Se ali houve uma violação do direito, mas ele não é empregado, ele não é um titular do direito, é diretamente relacionado àquela empresa, mas sofreu o reflexo daquela atividade, ele não vai usar a lei de proteção de dados. Não que ele não possa, mas ele tem um sistema mais protetivo, que é o Código de Defesa do Consumidor. Okay? Agora, já se ele é um empregado de uma empresa, que teve o input de uma informação, que trouxe um problema para ele, aí, de modo geral, ele já não vai utilizar o CDC, ou ele vai utilizar a CLT, ou ele vai utilizar o regramento dessa lei de proteção de dados. Ok? Aí nós vamos ter essas diferenças aí. Essa legislação ela criou um novo termo, por assim dizer, um termo que era novo para o direito, que se chama anonimização de dados. Então, o dado que for anônimo, ele não está sujeito a essa legislação. Agora, o que é um dado anônimo? É aquele dado que eu não consigo cruzar a pessoa àquela informação. E aí a gente esbarra no seguinte, porque a legislação diz o que é um dado anonimizado, mas ela não diz como eu verifico se ele é anônimo de fato ou não. E para isso você vai precisar de um programa, concorda? Porque ali você tem o programa vai ter que te dizer que aquela pessoa cuja informação está no sistema, eu não consigo cruzar, por exemplo, com uma GPS para saber quem é aquela pessoa. Eu não consigo cruzar com um atestado que ele apresentou para dizer que é daquela pessoa. Isso com a inteligência artificial é bem complicado, ela geralmente consegue cruzar essa informação. Então, para eu considerar um dado anônimo e dizer que ele está fora da lei de proteção de dados, eu vou ter que ter um sistema, na prática, né? Porque a legislação também não traz isso de modo expresso, mas o efeito que se tem é o seguinte: como é que eu vou provar que o dado que eu tenho daquela pessoa é anônimo e por isso eu não preciso eliminá-lo, por isso eu não preciso protegê-lo? Só um programa para isso, na prática, né? E aí, a gente tem aqui uma lista de direitos que essa legislação pretende proteger. Além da questão dos dados anônimos, uma outra questão interessante é a portabilidade da informação. Para a atividade de vocês, por exemplo, eu acho difícil que você faz a contabilidade de uma empresa que ela possa transferir aquela informação, né? A não ser que ela mude de contador. Mas, por exemplo, ela faz com você o imposto de renda de pessoa física. E ali você tem alguns dados, às vezes o próprio cliente deixa com você senhas para acesso a determinados sistemas. Nesse caso, se ele quiser mudar, ele vai fazer a portabilidade desses dados. Entre aspas, podendo exigir a eliminação da informação, se isso não for te trazer alguma responsabilidade, se você não tiver obrigação de guarda desse documento por determinado período. Então, aí é um dos efeitos dessa portabilidade.
modo geral, dependendo da atividade, por exemplo, se ele tem conta bancária numa determinada instituição financeira e faz uma portabilidade daquele contrato e, obviamente, daqueles dados, talvez a eliminação para a instituição financeira seja mais tranquila até determinado ponto, porque ela também precisa contabilizar aquela informação. Então, desde que não esbarre nisso, ele vai poder fazer a portabilidade desses dados pessoais. Uma outra coisa que é necessário é como a informação em relação ao compartilhamento da informação. Por exemplo, no caso do empregado, no caso de uma empresa, no caso de uma tributação, aquela informação não vai ficar só com você. Minimamente está com a empresa, com você e, de repente, com algum órgão público. E nesse momento, ali você também vai ter que ter a informação de como aqueles dados serão protegidos e disponibilizados. A pessoa que a gente chama de titular desses direitos, ela também tem o direito de saber o que tem na sua base. E aí você vai ter que disponibilizar aquela informação. E, se for o caso, eliminar aquela informação. A lei também prevê uma autorização, que a lei chama de consentimento, que eu vou trabalhar um pouquinho adiante, porque ela tem algumas características aí para a gente trabalhar especificamente. Então, os dados, a pessoa vai ter acesso a esses dados, ela pode pedir a atualização desses dados, ela pode consentir a utilização desses dados, ela pode pedir a eliminação desses dados, ela pode ali, desde que a pessoa prove que aquele dado é anônimo. Fora essa situação, ele vai poder ter um livre uso desses dados, esbarrando, obviamente, nas legislações que têm exigências em relação à guarda. O que são os dados não protegidos, né? Os documentos confidenciais, e aí a legislação ela fala muitas vezes dos segredos de negócio e dos segredos de indústria. Por exemplo, tem um artigo no Código Civil, que é o 1194, que diz que os livros contábeis eles são invioláveis. Então, se aquela divulgação de dados para um titular esbarrar na divulgação de um segredo de negócio, há a possibilidade de negativa da informação. E quando isso acontece, por exemplo, em franquia, você tem ali todo um segredo que é transmitido do franqueador para o franqueado, e que o franqueado também tem sigilo em relação a determinadas informações. Pode, obviamente, essa informação esbarrar em um titular do direito daquela informação. E, nesse caso, se houver um cruzamento com esse segredo de negócios, pode haver a negativa na proteção dos dados, tá? Fórmulas e algoritmos também são protegidos. Na verdade, isso é um desdobramento da Lei de Direitos Autorais, porque a Lei de Direitos Autorais ela protege tudo aquilo que a mente humana produz, externaliza e pode virar dinheiro, a gente vai tratar dentro da propriedade intelectual. E a propriedade intelectual ela vai se dividir em duas, que é o direito autoral, que são geralmente as obras de artes, esculturas, estudos, e a propriedade industrial. Dentro da propriedade industrial, a gente tem as marcas e as invenções. E aí a gente tem ali, é comum que você tenha um empregado que dentro do seu contrato de trabalho desenvolveu alguma invenção ou algum modelo de utilidade. Modelo de utilidade é uma classificação que a legislação faz para tratar de melhorias de invenção. Então você tem ali a proteção à invenção e tem proteção também à melhoria da invenção. Nesses casos, esses dados também são sigilosos. E existe todo um regramento. Inclusive, a própria Lei de Propriedade Industrial, ela trata de prazos em que essa pessoa não pode fazer a divulgação dessa informação, as regras, quando está dentro do contrato de trabalho e quando não está, as parcerias, né, a coautoria dessas produções. E aí, nesse caso também, não há a proteção dos dados. Okay? Não necessariamente quem inventou ou quem produziu aquele direito ali é o detentor, porque ele pode, inclusive, ceder esse direito. Ok? E os dados protegidos por outras normas, eu acabei dando um exemplo, que é, por exemplo, os dados que o contador armazena em relação a determinadas obrigações internas da empresa. E quem vai ser afetado por essa legislação? Quem a legislação tentou proteger? As pessoas jurídicas de direito público. A gente está falando
todos vão ter que cumprir essa norma. Então, por exemplo, o INSS, que é uma pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Município, Distrito Federal, as fundações públicas, e aí todas essas pessoas vão ter a necessidade de se adequar a esse regramento. Há uma diferença, porque, por exemplo, a Constituição já previa o habeas data. Então, se eu tenho uma informação sigilosa que aquele órgão não quer divulgar à pessoa física, ela já tinha uma ação judicial possível prevista na Constituição, que era o habeas data. Qual é a diferença para esse procedimento agora? Ele é um pouco mais simplificado, até porque ela vai ter que gerar todo um regramento para a proteção desses dados. E aí a gente acredita que essa informação será de acesso simplificado. Mas nós temos as pessoas jurídicas de direito privado também, que são o quê? Todas as empresas. As médias, as pequenas, as grandes, os empresários individuais, as sociedades unipessoais, todas elas estão ali dentro daquele conceito de pessoa jurídica de direito privado. A legislação traz um artigo que diz que haverá um tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Mas ela não diz exatamente como isso vai acontecer. Que os procedimentos, a eventual auto de infração, aplicação, fiscalização, será diferenciado em relação a elas, mas ainda não tem uma legislação própria para isso. Por enquanto, o máximo que você vai conseguir fazer numa discussão judicial é trazer a Lei Complementar 123 de 2006 no que for compatível, tá? E aí, a princípio, elas também estão dentro desse regramento, vão precisar obedecer sob pena de multa e ter que discutir isso eventualmente, judicialmente depois. E quem vai ser afetado por essa legislação? Além da... Achei que eu já tinha passado. A lei traz 3 figuras. A lei fala do controlador. E quem é o controlador? É a empresa. É aquele que está exercendo a atividade, está recebendo os dados diretamente. Então, por exemplo, é o banco, é a lanchonete, é o salão de beleza. Todas essas pessoas são os controladores, ou seja, ele é o detentor originário da informação. Mas a legislação traz uma outra figura, que é o operador. Quem é o operador? Sou eu na condição de advogado, porque eu recebo essa informação, digamos assim, meio terceirizada quando eu vou ajuizar alguém. O contador, que está fazendo ali um serviço para aquela empresa na condição de cliente. Por exemplo, também o call center, porque ele trabalha às vezes com algumas informações e que ele não foi o receptor originário da informação. Mas a legislação diz que não só quem controla a informação, mas quem opera a informação está sujeito a essa lei. Então, o que o contador vai ter que ter? Esses programas que, a princípio, a gente olha e fala de proteção em termos de informática, mas a legislação vai além disso. Apesar dela não dizer, você tem que ter um programa de reconscientização, treinamento, ela parte da premissa que você vai fazer isso. E ela te sugere isso. Qual é a diferença de uma sugestão para uma imposição legal? Se ali você não tem a proteção, a segurança necessária no momento da fiscalização, vai ter multa. A sugestão é aquilo que você não tem uma penalidade direta ligada àquela sugestão. Mas é bem provável que a gente tenha outras legislações, porque quando ela começar a entrar em vigor e houver aqueles problemas no momento da fiscalização, a gente vai ter novas legislações trazendo regras e multas para esses não cumprimentos. Não é possível que essas sugestões hoje que estão na legislação, amanhã sejam regras obrigatórias, ok? Ele também traz uma quinta figura, que é o encarregado. Quem é o encarregado? É a pessoa física que a empresa vai eleger para ser, entre aspas, o divulgador, conscientizador e fiscalizador do cumprimento da proteção de dados. Ele, na verdade, pela forma como ele está na legislação, ela não diz isso textualmente, vai ser um empregado, ou um preposto, ou alguém ligado à estrutura da empresa.
Na legislação de compliance, por exemplo, eles têm uma figura similar em que essa figura tem responsabilidades perante a sua atuação. Nessa legislação, esse encarregado, ele toma também uma roupagem de uma pessoa física na condição de empregado ou preposto, mas a lei não traz textualmente obrigações e penalidades no descumprimento da legislação. E isso é um ponto positivo, porque quando você tem um empregado na posição de responder em nome da empresa em relação a determinados atos, você acaba tendo um complicador. Obviamente que se ele viola uma informação, ele pode cair numa outra conduta criminal prevista no Código Penal ou em alguma legislação específica, dependendo do que ele está violando. Mas essa legislação não traz uma penalidade exclusiva para ele. Como também essa legislação não traz penalidades criminais, tá? Ela traz penalidades que a gente chama de civis, ok? E aí, quais são as medidas que essa legislação obriga ou sugere, né? Ela fala de sistemas de segurança, que são esses programas que a gente está falando, que foge da minha seara. Qual seria o melhor programa? O que a gente pode prever é o que esse programa teria que fazer, tá? A adoção de boa governança. As boas práticas e os treinamentos partem muito da ideia de compliance. Como que acontece isso no compliance? A empresa ela vai criar um código de ética ou um código de integridade, que é um código que vai reger como toda essa relação vai acontecer. Então, e a partir daí você fazer uma conscientização dos empregados e fazer cumprir isso através de penalidades internas. Algumas legislações já exigem esses códigos e essas éticas, mais ou menos como a gente formula isso. Basicamente, o cliente ele traz o que ele quer para a empresa dele. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele disse assim: no meu código de ética eu faço questão de não quero nenhum empregado com roupa de time de futebol, nenhum símbolo de time de futebol na chegada ou saída ou durante o trabalho. E ele tem uma atividade de prestação de serviço de rua, etc. Além do cara ter que trabalhar com uniforme, ele não poderia ter nenhum símbolo de nenhum time de futebol. Acredito que é para que essas pessoas não briguem lá no horário de trabalho, já deve ter tido algum problema com isso, para que ele peça uma previsão expressa disso num código de ética. Então, além daquilo que o empregado, que a empresa nos traz de necessidade, não quero que coma dentro dos departamentos no horário de trabalho, não quero que atenda celular, dependendo da atividade, determinadas informações eu não quero que sejam veiculadas em grupos da empresa. A gente faz também a criação de uma estrutura. Então, você tem um comitê, você tem um órgão ali, você especifica quais as pessoas vão responder, você cria um canal de reclamação. Geralmente, quando a gente faz esse documento que vai prever as boas práticas, tá? Que a gente pode chamar de código de conduta, código de ética, código de integridade, para reger essas questões. Então, ali a gente vai prever, basicamente, um comitê, um grupo de pessoas que, geralmente, a gente coloca um empregado, um diretor, um sócio-controlador, pessoas ali com mais ou menos a mesma linha de poder, que possam decidir em relação às reclamações e em relação aos incidentes que aconteçam na empresa. Que também vai ter um canal de reclamação, como é que esse canal vai funcionar, se vai ser por telefone, se vai ser num livro, se vai ser sigiloso, se vai ser transparente, quais as penalidades, se vai ter advertência, se vai ter justa causa. E ali, entre aspas, você ter alguém que vá monitorar isso e que tenha uma certa independência funcional, que não vai ficar preocupado se há demissão ou não. É óbvio, isso funciona muito bem quando a gente coloca no papel. Como é que isso acontece dentro das empresas, a gente fica um pouco à mercê, a não ser quando isso também dá problema. Então, quando a gente tem esses descumprimentos que o cliente traz a informação, é que a gente vai saber como é que aquilo está funcionando lá dentro ou não. Dentro dos programas de compliance, e é o que mais ou menos essa lei objetiva também, fica a conscientização. Então, o que aconteceu muito quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor
e, entre aspas, começou a virar moda. Porque a Lei de Proteção e Defesa ao Consumidor é de 1990. Mas a gente sabe que começou a haver condenações de valores expressivos a partir de 2000. Porque os processos são lentos, naquela época mais que hoje. Então, até você chegar nas condenações e na necessidade de conscientização das empresas, demorou um pouco. E aí, a partir de 2000, as empresas, não as grandes prestadoras de serviço, porque a gente vê que elas dão problema até hoje, mas as empresas de médio porte, de pequeno porte, elas começaram a se adequar. Se ela começa a ter condenação de 5, 10 mil porque ela negativou um consumidor, porque houve um atendimento ruim, ela tem um aumento do custo substancial. Por que as grandes operadoras de serviços essenciais elas continuam infringindo a legislação? Porque as multas das agências reguladoras e os processos judiciais ainda geram indenizações pequenas que ficam mais baratas do que você fazer uma adequação. Mas as pequenas e as médias fizeram essas adequações. E o que a gente viu muito na prática? Empresas que tinham profissionais internos para fazer treinamento de call center, para atendimento do consumidor, uma melhoria dos saques, do serviço de atendimento ao consumidor, uma conscientização interna para quem trabalha com venda direta ao consumidor no atendimento dessas pessoas, o que falar, o que não falar. Então, assim, essa conscientização, ela torna mais fácil o cumprimento da legislação. Então, para aquele, por exemplo, que é contador, mas já tem uma equipe atrelada ao seu serviço, o que essa pessoa vai ter que fazer? Não vai adiantar criar o código de ética e comprar os programas. Aquelas pessoas que estão ali trabalhando com você, elas vão ter que ter a consciência de que agora existem dados, esses dados são protegidos, determinadas informações não podem circular. Então, por exemplo, a gente recebeu aqui determinados documentos que comprovam uma doença, um afastamento, enfim, essas informações elas precisam ficar internas. E aí, até o resultado disso, que é multa, uma ação judicial pela veiculação indevida daquela informação, ele precisa ter essa consciência. O que a gente vê muito na prática é o empregado ou o profissional, às vezes, ele não tem a exata consciência do desdobramento da sua conduta. E aí a gente teve um caso lá no escritório interessante, que não tem muito a ver, mas a gente consegue fazer uma correlação. Uma médica formada há 25 anos, que fez um pré-natal ótimo da paciente, no dia do parto estava de plantão e não pôde atendê-la. E aí a equipe do hospital, houve uma, que a gente chama de intercorrência, ela teve um parto antecipado, queria ter parto normal, acabou tendo um parto cesariano, e ela processou a médica. E aí, nesse momento, a médica falou assim, mas eu fiz tudo direitinho. Mas aí, assim, primeiro, o direito à informação, o direito da transparência e a continuidade da relação. Porque como médica, ela fez todos os protocolos necessários. Mas às vezes, aí, o que ela se questiona é por que do processo? Porque você, como profissional liberal, quando você tem um processo judicial que questiona a sua conduta profissional para o profissional sério, ela é muito problemática, mas nós temos, como profissionais liberais, determinadas obrigações, como obrigação de ética, de sigilo, de comprometimento, de ter uma atividade com uma determinada finalidade ética. E aí, tudo isso, a legislação ela tenta abarcar, mas você não consegue gerar uma consciência dessa obrigação legal de um dia para o outro. Como quando nesse caso, a gente falou para ela, não é que você tenha feito errado, é porque naquele caso, às vezes ela queria uma assistência maior do que a própria legislação determina. E essa conscientização é que faz com que haja a diminuição do prejuízo. Então, de 2000 para cá, a gente viu uma diminuição muito grande de incidências de condenação e dano moral de alguns clientes, quando eles tomaram medidas internas de conscientização. E eu acredito que essa legislação, para que ela tenha esse efeito pretendido, ela também vai precisar passar por uma adequação dos profissionais em relação a essa informação e também em relação aos eventuais efeitos. Teve um caso até bastante interessante, que também em relação à área médica, porque o judiciário ele faz uma análise mais profunda em relação a isso, em que uma pessoa que estava com câncer de próstata
o médico operou direto sem informar os efeitos colaterais da cirurgia. De modo geral, o judiciário condena quando você tem morte da pessoa e sem salários mínimos. De modo geral, tem juiz que dá mais, dá menos, você tem alguns balizadores, como quanto a pessoa ganha, a idade, enfim, mas modo geral, sem salário se você morrer. E aí tem juiz que dá 30 mil por um dedo, assim, se você não tem um parâmetro, como vai condenar 30 mil pela perda de um braço. Você não tem um parâmetro muito claro para isso, o judiciário não tem. E o judiciário condenou o médico e sem salários mínimos pela ausência da informação dos efeitos colaterais. Porque ele entendeu que aquele paciente tinha o direito de morrer ao invés de sofrer os efeitos colaterais da doença. Ok? Em caso de não operação. Então, isso é para mostrar um parâmetro de como o judiciário encara com seriedade a questão da informação. Aí, na verdade, o médico teve a mesma condenação que teria, modo geral, como se aquela pessoa tivesse morrido, porque ela não teve a informação de quais seriam os efeitos daquela cirurgia. E aí, a lei traz alguns princípios. Esses princípios são para, digamos assim, orientar os profissionais. Então, de modo geral, essa informação ela tem que atender a uma finalidade. No caso da atividade de vocês, essa finalidade ela é mais ampla. É diferente de uma solicitação de dados para, por exemplo, financiamento. Você faz essa solicitação, você precisa ali de mínimas informações. Na atividade de vocês, a depender do que vocês vão trabalhar, você vai precisar de um nicho muito maior de informações do que meramente apenas o dado da CTPS ou o dado de uma GPS. Você vai ter ali muito mais informações do que isso, então essa finalidade é mais ampla. A proteção de dados, ela também exige uma adequação daquela informação, ou seja, você vai ter que dar o tratamento adequado, ela tem que ser necessária, há uma necessidade de livre acesso a essa informação. Então, o titular do direito tem que ter um fácil acesso a essa informação. Tem que haver uma qualidade no tratamento desses dados e esse tratamento de dados precisa ser seguro e transparente ao titular desse direito e há uma medida de prevenção. Nesses aspectos todos, a gente está falando inicialmente de sistemas, mas sistemas operados por pessoas que vão trazer esses parâmetros. A partir, creio eu, da vigência da lei, a jurisprudência, o próprio regramento da entidade que foi criada para fiscalizar, vai acabar trazendo alguns parâmetros para que a gente possa se adequar no dia a dia, né? E aí, nesse caso, mais é menos. Quanto mais você puder fazer, menor é o risco de você ter uma multa por aquilo que você inicialmente não programou, né? E a responsabilidade é a prestação de contas, que aí seria mais para a nossa atividade em relação ao próprio cliente. E aí, como é que vai ser obtido esse consentimento, né? O titular dos dados, que é o titular do direito da proteção de dados, diz a legislação que ele fica obrigado, na maioria das hipóteses, a dar um consentimento em relação à recepção da informação. A legislação não diz se esse consentimento ele precisa ser documental, escrito, com firma reconhecida, reconhecida por autenticidade, ou um programa de validação. Ela não traz esse parâmetro claramente. No caso de vocês, qual seria a recomendação? O contrato prever regras mínimas da recepção desses dados. Tanto os dados que você pode eliminar, quanto os dados que, por legislação, você não pode eliminar. Até para que você não tenha um problema com ele depois, caso ele receba uma multa. Ele ali ter no seu contrato de prestação de serviço algumas informações que já vão orientá-lo no caso de uma futura fiscalização. Porque o que a gente vê no empresariado, de modo geral, é o seguinte: eles têm poucas informações. 50% das nossas empresas, 50% do faturamento total das empresas são por micro e pequenas empresas. Essas micro e pequenas empresas, de modo geral, são administradas por pessoas que não têm uma qualificação específica para a administração.
A maioria dessas pessoas acaba indo para a administração de negócios por uma fatalidade, ou ele ficou desempregado, ou ele herdou, ou ele precisou fazer uma readequação da sua atividade e ele foi parar no negócio. E eu acredito que o dia a dia de vocês, de quem atua na contabilidade empresarial, deva ser cansativo, porque a gente tem ali uma pessoa com constante necessidade de informação. Então, o que você, como profissional liberal, precisa fazer para evitar esses efeitos? Já no início dessa relação jurídica, você já fazer um contrato de prestação de serviço, onde você inclua essa questão da proteção de dados, das obrigações que você tem em relação a ele e que você tem em relação a eventual cliente ou empregado dele. E que você vai necessariamente precisar imputar essa informação. Esse é o primeiro, digamos assim, é o primeiro aconselhamento. Além disso, você disponibilizar os programas e, dependendo do andamento dessa relação, que a gente chama de relação jurídica, porque ela vai gerar direitos e obrigações, você também tenha esse consentimento do decorrer da relação jurídica, caso haja a necessidade de uma adequação daquela atividade que você está prestando. Ok? E aí, além disso, a gente tem as hipóteses de tratamento. Então, a legislação ela traz uma série de regras para que haja uma regulação desses dados. Essas hipóteses de tratamento são aquelas hipóteses em que a legislação diz assim: você precisa cumprir a proteção de dados. E aí, por exemplo, judicialmente, você às vezes vai precisar mandar a informação para a empresa, para que a empresa leve para o processo. Judicialmente, a gente tem algumas disposições legais em que, em regra, as informações são aquelas necessárias ao procedimento administrativo ou ao processo judicial. Então, por exemplo, você está falando de uma fiscalização de ICMS, você tem ali alguns livros específicos que serão remetidos ao judiciário para aquela discussão. Hoje, arquivos, não mais livros, mas você vai ter que mandar aqueles arquivos. Você está falando de uma discussão trabalhista, você vai mandar ali, de repente, controle de pontos, se você faz o DP e outras informações ali. Judicialmente, nós temos 3 processos em que a contabilidade ela é toda entregue. E aí, por obrigação legal, que é a ação de discussão societária, quando os sócios têm discussão entre si, é a apresentação da contabilidade integral, na falência e na recuperação judicial. Então, são 3 procedimentos onde, pela legislação, judicialmente há uma entrega de todos os dados. E ali, dentro daquela proteção de dados, na remessa dessas informações, sempre as informações específicas, porque ela não deixa de atender também aquele regramento do Código Civil que diz que os livros são invioláveis de acordo com a fiscalização e não integralmente. E aí, e se acontecer do fiscal pedir, por exemplo, integralmente? Aí o cliente vai ter que fazer um mandado de segurança ou uma ação judicial para discutir aquela imposição além da necessária para fiscalização. Algumas proteções aí em relação à saúde. A legislação ela também faz uma diferença de tratamento em relação à proteção de dados comum, que são os dados em geral, e os dados sensíveis. Quais são os dados sensíveis que terão uma proteção maior? São aqueles ligados à ética, à etnia, à raça, à opção sexual, à filiação partidária, à filiação religiosa. Esses dados precisarão ter uma imputação com maior segurança e com maior transparência em relação ao titular da informação. Aparentemente, não vejo hipóteses em que vocês trabalharão com dados, digamos assim, proteção de dados sensíveis. Talvez para o cliente o dado mais sensível dele seja a declaração de imposto de renda de pessoa física. Mas ela, em tese, não está dentro dessa classificação. Essa classificação tem mais a ver com a dignidade da pessoa em si e não com o patrimônio dela. Então, ali ele vai ter uma série de regras e também são considerados dados protegidos os dados em relação ao crédito. Obviamente, hoje,
A gente não trabalha, por exemplo, no sistema americano, alguns incentivos e algumas questões ligadas à falência, elas têm uma ligação muito grande com a pontuação na sua condição de credor ou devedor. Nós ainda não temos isso aqui. A gente faz uma análise de crédito a partir do credor. Na nossa legislação, é o credor que fica com essa obrigação. Ele protege, ele tem a proteção desses dados até um certo ponto, porque o mercado também precisa saber que aquela pessoa é devedora. Então, desde que aquele dado seja real, esse dado é protegido em relação aos dados pessoais, mas não em relação ao inadimplemento, porque esse inadimplemento precisa ser divulgado, ok? Por um saneamento do próprio mercado. E aí, aqui eu coloquei o que a lei chama de dados sensíveis, e aí ele diz que há uma necessidade de consentimento específico. E aí, por exemplo, quando você tem uma determinada doença e vai fazer um exame laboratorial, hoje em dia eles já te dão um protocolo ali em relação ao que você está fazendo, a autorização, os efeitos daquilo ali, a não divulgação daqueles dados, a não ser para pesquisa científica. Você já vê um pouco ali de influência de proteção de dados e de informação. Laboratórios, de modo geral, eles já te dão um pouco dessa informação na hora que ele recebe a informação. Mas a legislação é bem específica em relação à necessidade de um consentimento mais elaborado quando você esbarra nessas questões, né? Talvez aí o que fique mais perto, como a sindicalização, ela é tratada como um dado sensível, pode ser aí que na relação em que de repente você tenha que mediar entre o sindicato e a pessoa que é cipeira e tal, você tem ali uma relação que eles consideram como dado sensível dependendo das informações que você... Eu não vejo isso de um modo muito claro, porque eu acho que as informações que vocês recebem, elas não vão esbarrar num dado de proteção sensível, mas mais próximo que vocês teriam aí seria a relação sindical, ok? E como é que ficam as responsabilidades diante dessa nova legislação? O que a gente responde? Bem, a legislação diz que os controladores, eles são solidariamente responsáveis quando eles trabalham com esse dado diretamente. Então, o dono da empresa, eles são dois sócios, administradores, são eles que basicamente vão responder em relação a essa legislação. Os operadores, contadores, advogados e prestadores de serviços daquela empresa também respondem. E como é que vai ser essa responsabilidade? O direito ele traz uma série de regras de responsabilidade. A gente tem as chamadas responsabilidades subjetivas. Então, quando eu, como profissional, respondo subjetivamente e você, na sua atuação de contador, responde subjetivamente, o que significa isso? Você só responde se a outra parte provar que houve dolo ou culpa. Ou seja, que houve intenção, no caso do dolo, ou que no caso da culpa houve negligência, imprudência ou imperícia na sua atuação. E cabe ao outro provar que você atuou com dolo ou culpa. Então, de modo geral, as responsabilidades dos profissionais liberais são subjetivas. Essa legislação, ela trata de uma responsabilidade objetiva. O que significa isso? Você violou a lei e você já responde por aquela violação. Na responsabilidade objetiva, não é analisado se você tinha intenção ou não, ou seja, se havia dolo ou não, ou se havia culpa na atuação, ou seja, se há negligência, imprudência ou imperícia na atuação. E o que significa isso? Se você, de alguma forma, violar os dados, você vai responder. Então, se você infringir a lei de proteção geral, da lei de proteção de dados, de modo geral, você vai responder. Independentemente de intenção. A própria legislação traz o seguinte: na aplicação da multa, pode ser considerado o fator culpa, ou seja, você agiu
sem a intenção de prejudicar o cliente, você não tinha dolo, mas você teve ali uma atuação negligente em relação à não aquisição, ou seja, se é provado que é a primeira vez, ou seja, que você não é reincidente, que não havia intenção, que foi ali uma falta de informação ou um problema temporário do sistema que gerou aquela infringência à legislação de proteção de dados, vai haver uma minimização na aplicação das penalidades, ok? Mas a legislação diz que, fora essas questões, a pessoa, do controlador ou do operador, só se afasta dessa responsabilidade se provar culpa exclusiva do titular do direito, do titular do dado. E aí a gente tem aí uma outra questão, porque no direito, no modo geral, a responsabilidade objetiva, ela é afastada quando tem culpa de terceiro, tá? Então, modo geral, quando você tem uma situação que é distante daquela atividade e que o fato que trouxe o prejuízo foi causado por terceiro, você consegue excluir essa responsabilidade. Então, por exemplo, você está num restaurante, o restaurante foi assaltado, você tomou um tiro e você processou o restaurante. O restaurante, você é consumidor do restaurante, então você vai entrar na legislação do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, como é que o judiciário se posicionaria? Precisa o restaurante ter um segurança lá dentro full time para proteger os consumidores? De modo geral, não. E aí, esse assaltante, ele foi o quê? Um terceiro em relação a esse fato. Algumas atividades, os juízes entendem que, mesmo sendo o fato de terceiro, por aquilo ser muito previsível dentro daquela atividade, a empresa vai responder. Exemplo clássico é o banco. Já devem ter ouvido falar que se você é assaltado dentro do banco ou na saidinha do banco, o juiz vai condenar o banco por ausência de segurança. Nesse caso, é porque esse risco é tão claro, tão iminente, que o juiz entende que naquele caso ele podia prever aquela possibilidade. A mesma coisa em relação à transportadora, quando ela é assaltada, o fato do assalto é de terceiro. E a seguradora, de modo geral, nega o pagamento se não há dispositivos de segurança para aquela transportadora, que já vem previsto no contrato. Então, nesse caso aqui, toda a responsabilidade objetiva ela tem algumas excludentes, que a gente chama, né? Uma excludente, a lei fala, uma hipótese de exclusão da responsabilidade, a lei fala textualmente que é a exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Mas aí, nesse caso, o terceiro que viola os dados, ele precisa esbarrar no seu dispositivo de segurança. Então, por isso, é muito provável que, havendo uma discussão judicial, o profissional não consiga afastar a responsabilidade sob a alegação de que a violação foi de terceiro. Exatamente porque a legislação prevê que haja mecanismos de segurança na proteção desses dados. Senão ficaria algo meio desencontrado. E aí, pelo que a gente vê, toda vez que a gente analisa uma legislação nova, a gente, como advogado, necessariamente vai compará-la a todas as outras legislações e aos outros julgamentos que a gente vai vendo em relação a matérias parecidas. Não, obviamente, matérias fáticas, mas matérias jurídicas. Muito provavelmente, um juiz não vai afastar uma responsabilidade, se isso for discutido no judiciário, ou o órgão que vai fiscalizar não vai afastar essa multa aplicada no eventual recurso que se faça, exatamente porque você tem que ter um dispositivo de segurança para evitar essa violação de terceiro. Você pagou a indenização porque você tinha responsabilidade em relação àquilo, mas a responsabilidade originária era, por exemplo, do contratante. Ou você contratou com a empresa que eventual problema ali naquela relação de proteção de dados é da empresa, não é do contador. Isso lá dentro daquele contrato que a gente colocou lá inicialmente. A lei também traz a possibilidade de direito de regresso. O que é o direito de regresso?
pela lei, eu sou obrigado, eu diretamente, a indenizar aquele titular, mas como aquela obrigação originária é da empresa, ela vai me ressarcir aquele valor se eu tiver que pagar. Isso é muito comum em contratos de prestação de serviço em geral. Então, lá no seu contrato de prestação de serviços de contador, hoje você vai ter que... É bom que você também faça uma regência em relação à eventual violação de dados, que pode ter até um input de uma informação, porque algumas informações, a partir de alguns sistemas, são imputadas pela empresa, não são imputadas pelo contador. Ele, às vezes, ele vai fazer um processamento daquela informação. E nesse input de informações, um erro que extrapolou e atingiu a lei de proteção de dados, haja um mecanismo no seu contrato para que você possa se ressarcir daquele prejuízo se você for ajuizado. Porque o que também é muito comum, às vezes seu contrato acabou, o cliente mudou de contador, ou aquela pessoa já não é mais seu empregado, e você recebeu uma ação judicial questionando determinado ato e teve que pagar uma indenização. Você precisa ter uma regência dessas situações, e a lei já fala de direito de regresso, apesar de que a gente já teria normas gerais em relação a esse direito de regresso. A legislação, quando sofreu alteração lá em 2019, criou e estruturou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a lei fala muito dessa Autoridade Nacional. Quem é essa Autoridade Nacional? É um órgão público criado através de uma lei, como todo órgão público, que muito provavelmente vai tomar uma roupagem de autarquia, e esse órgão ele tem um conselho interno que vai ter representante do Senado, representante do Congresso, representante de um comitê de assuntos para a internet no Brasil. Todas essas pessoas vão, dentro desse conselho, criar as diretrizes dessa autoridade nacional, e essa autoridade nacional é quem vai ficar com a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da legislação de proteção de dados. Então, a gente já tem um órgão estruturado por lei, ele já tem assim, algumas obrigações no momento da fiscalização, e essa fiscalização vai ser direcionada por esse conselho. A legislação também traz a ideia, como ela traz a ideia de boas práticas, de governança, de treinamento, de conscientização, ele também traz a ideia de que essas empresas todas terão um comitê interno, ou seja, pessoas dentro da empresa designadas para fazer essa fiscalização, para fazer esse direcionamento, para fazer o cumprimento dessa legislação. A gente sabe que na prática vai haver uma dificuldade muito grande de você implementar isso em toda e qualquer empresa. E eu lembro que numa certa ocasião um cabeleireiro veio conversar comigo, que no negócio dele ele precisava colocar 18 cartazes à mostra no salão. E ele tinha uma parede de 2 metros quadrados em que ele não ia conseguir colocar o espelho e todas aquelas informações. Como, por exemplo, que ele é do Simples, que ele emite nota fiscal, que tem um Código de Defesa do Consumidor ali à disposição, que ele tem um livro de reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor, que ele tem um quadro de empregado X. Ou seja, a gente sabe que o cumprimento dessas regras todas, ela é complexa na prática. Mas nós, como profissionais liberais, fazemos o quê? Orientamos que tem que ser feito, pelo menos dentro daquilo que fazemos, né? E aí, ele, pelo menos pela premissa da legislação, pela ideia da legislação, vai ter uma estrutura interna para tratar do cumprimento dessa norma. E aí, quais são as penalidades? Que a gente, a partir da fiscalização lá em 2020, ano que vem, quais são as penalidades? A lei trata de advertência, a lei trata de uma multa, e essa multa pode chegar até 50 milhões de reais. Eu acho que essa cifra é que dá uma certa preocupação ao empresariado de fazer essa adequação. Não é bem a conscientização, digamos assim, a força que essa multa traz. Uma outra questão interessante, e a gente, no direito, no modo geral, as legislações
evitam isso, mas essa lei trouxe isso na contramão da maioria das legislações, é publicizar a informação de que ele descumpriu a lei de proteção de dados. Fora na área de proteção ao crédito, em que ele deve ou disponibiliza essa informação, de modo geral, as fiscalizações, os procedimentos, a não ser os judiciais, eles são não sigilosos, mas eles caminham sem uma publicidade. E essa lei diz que, havendo a infração, obviamente você vai ter ali um procedimento de resposta, um procedimento de recurso, vai haver a divulgação do descumprimento da lei de proteção de dados. Então, eu acredito que, a partir daí, essa empresa vai ter alguns impedimentos. Por exemplo, uma empresa que licita já vai ter uma pendência ali aparecendo. Uma empresa que faz contrato internacional, que precisa apresentar um certo padrão de idoneidade, tendo uma pendência dessa, já vai ter um certo problema. E aí, a legislação também traz a obrigação de eliminar os dados, e uma outra questão é, você vai ter uma interferência e uma obrigatoriedade de regularização disso, com efeitos bastante complexos. Você vai ter efeito ali direto na atividade. Então, por isso, a necessidade dessa adequação, do cumprimento dessas normas. Porque ela traz uma ideia de, quando você olha a legislação, ela não é voltada para o nosso pequeno empresariado. Boa parte, da maioria esmagadora das nossas legislações, elas são o que a gente chama no direito influenciadas pelas legislações estrangeiras. Então, essa norma ela foi influenciada pelas legislações europeias, em que você tem um regramento e um funcionamento bem diferente do que acontece no Brasil. E aí você traz essas obrigações para cá, para colocar em empresas de todos os tamanhos. Eu acredito que, tal como acontece com outros regramentos, tem um regramento que é sempre muito difícil de cumprir, pelo menos eu vejo na prática, a empresa tem que ter alguns menores aprendizes, a empresa tem que ter pessoas com... faltou o termo politicamente correto. Deficiência. Pessoas com necessidade de adaptações especiais. Então, você imagina uma empresa que tem 3, 4, 5 pessoas, que você tem que inserir determinadas classes de pessoas, que na prática você não consegue cumprir. E, independentemente disso, a aplicação da multa. Eu lembro um caso de um cliente que ele ficava no alto de uma subida, uma rampa. E aí, quando ele foi fiscalizado, era uma confecção. Quando veio digamos assim, o julgamento do recurso que a gente fez em relação ao auto de infração, que determinava a colocação de pessoas com necessidade de adaptações especiais, ele colocou lá que seria difícil ser um cadeirante, porque o cadeirante não teria condições de subir a rampa. Seria difícil uma pessoa cega, porque uma confecção trabalha com agulha. E aí, do lado, eles colocaram, você poderia colocar uma pessoa surda, uma pessoa muda, porque ali ele não teria, entre aspas, nenhum risco em relação à sua necessidade de adaptação especial. E era uma empresa pequena, com poucos empregados, e num país que está em crise, você tem que adaptar determinadas empresas a essa legislação. E vocês sabem que na prática a multa acontece, e eu acredito que, apesar da legislação trazer uma série de nuances, uma série de exigências que são muito mais compatíveis com grandes do que com pequenas empresas, a gente vai ter a aplicação de multas. E como a multa ela tem um parâmetro que vai ser indicado pelo fiscal, vai acontecer o que na prática? Vai ficar muito na ingerência, na vontade daquela pessoa que está ali fiscalizando, né? Como a gente vê, por exemplo, na questão das relações de consumo também. E aí o que a gente vê além de uma legislação que traz obrigação para os profissionais que prestam serviços às empresas, as próprias empresas com uma necessidade de adaptação de algo que ainda é muito distante da realidade de alguns negócios. Você tem alguns negócios que têm intrínseca relação com a proteção de dados, como é o caso da atividade bancária, a atividade de seguros,
os laboratórios de análises clínicas, mas você também tem dentro da legislação o dono do açougue, o dono do bar, o dono de um pequeno negócio que vai ter que fazer essa adaptação. E que na prática, eles contam muito mais com vocês do que com a gente. Porque eles geralmente são o primeiro referencial de profissional liberal que todo empresário tem. É o contador, não é o advogado. Quando ele chega para a gente, ele já chega com um problema instaurado. Às vezes não solucionável mais, dependendo do que ele traga de problema. E aí entre aspas, vai sobrar para vocês essa necessidade de conscientização. Porque ele não vai procurar um advogado para pagar o advogado para fazer um código de ética, para fazer um código de integridade. Essa consciência, ela surge para a média e para a grande empresa logo. Elas estão preocupadas, elas já querem saber como se adequar, elas já querem saber se vão contratar profissionais, mas os pequenos empresários ficarão a cargo dos contadores, pelo menos esse primeiro contato de conscientização. E em relação a vocês, o que a gente sugere é que vocês já comecem a pensar nesses dispositivos, na cotação de preço desses dispositivos, porque quanto mais perto ficar de agosto do ano que vem, mais complicado vai ser, mais caro vai ficar. Já começar a pensar na adequação de contratos, na adequação desse consentimento através de sistema e documentalmente, para que vocês também possam se resguardar dessa responsabilidade que infelizmente vai ser compartilhada. Não vai ser só dele, vai ser nossa também. Eu gostaria agora, a gente tem aí meia hora para debater um pouco os temas. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte, já há previsão, né, quanto à questão de quem vai fiscalizar? Quem vai fiscalizar é essa autoridade. Na verdade, foi criado um órgão para que haja essa fiscalização que eles chamam de autoridade de fiscalização da lei de proteção de dados. Legalmente ela já está estruturada. Então, agora, já criou a estrutura, vai ser aonde? Vai ser nacional, vai desdobrar em órgãos locais, municipais, estaduais? Isso ainda não tem o desenho na legislação e eu até procurei a informação se a União, porque na verdade como vai ser uma autoridade nacional, a gente pressupõe que será uma autarquia parecida com o INPI, que é nacional, mas tem uma estrutura virtual e uma estrutura local, mais ou menos como o INSS, que também tem uma estrutura de autarquia. A estrutura é similar a uma autarquia, que ainda, entre aspas, a gente não está vendo acontecer fisicamente, mas legalmente ela já está criada. Então, a legislação chama de autoridade nacional, que é um órgão parecido com a CVM, parecida com o INPI, nacional, com uma estruturação e um funcionamento ligado à União. Então, aparentemente, vai ser, até pela forma como é desdobrado, quando a gente vê lá a legislação que criou a CVM, a gente vê bem parecido com essa legislação. Então, aparentemente, vai ser um órgão nacional que vai centralizar essa fiscalização. Eu acredito que, na prática, vai acontecer mais ou menos como o PROCON. Vai delegar isso aos estados e municípios através de uma lei, que isso tem que ser feito por lei, e depois que começar, entre aspas, a rodar e que vê que não vai conseguir tratar do problema no tamanho que ele se encontra, que eles vão acabar dividindo isso com o estado e o município. Mas, a princípio, é um órgão nacional. Federal, né? Tá bom, obrigado. Boa tarde, doutor. E a questão dos condomínios? Como é que fica? A senhora falou empresa pública, privada e os condomínios. Lá fala de qualquer um que, na condição de pessoa jurídica de direito privado, tenha a retenção de dados. O condomínio
não é bem uma pessoa jurídica de direito privado, a gente chama de ente formal. Como é que eu vou explicar isso? Ele não tem personalidade jurídica pela legislação, ele é uma estrutura com tratamento diferenciado, como acontece com o inventário, com massa falida, com algumas estruturas. Mas ele fica, entre aspas, no meio do caminho, porque ele faz retenção de dados. Quando a gente fala de penalidade, se eu for analisar que eu só posso penalizar o que está legalmente previsto, ele não entraria. Tem obrigações aí. Mas aí assim, porque a lei fala que toda pessoa jurídica de direito privado, mas ele não é pela legislação, o condomínio não é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele é o que a gente chama de ente formal. Ele não é um ente com personalidade jurídica. Então ele ficaria, entre aspas, em paralelo. Igual um inventário. Ele teria, em determinados aspectos da legislação, aí se eu for defender um condomínio que tenha sido multado nessa hipótese, eu vou dizer que ele não está dentro dessa legislação, porque ele não está dentro do conceito de pessoa jurídica, de direito privado. Isso numa eventual multa, tá? Agora, como ele também faz retenção de informações, eu acredito que inicialmente vai acontecer as multas, vai acontecer de esbarrar na situação de não ter como penalizar, se o judiciário entender, conforme eu estou falando, e ele vai ter que fazer uma alteração legal para incluir. E o controlador é o síndico ou o conselheiro? O controlador, a legislação coloca como a pessoa que tenha a participação societária de administração. Nesse caso do condomínio seria o síndico, porque é ele que representa, porque a lei fala, aquele que representa legalmente a pessoa jurídica. Se eu for entender que ele vai responder tal como a pessoa jurídica, porque ele é o ente no meio do caminho, eu teria que dizer que a pessoa responsável por isso é o síndico. Obrigado. Que ele é o representante legal nas relações condominiais. André, os órgãos públicos, né, hoje têm que atender a lei da transparência. Quando você entra lá no portal da transparência, tem vários dados disponibilizados, tanto de funcionários, quanto de contratado, pessoa física ou jurídica. Você acha que essa lei vai afetar alguma informação que a gente coloca para a sociedade? Olha, alguns dados ali, a lei também ressalta isso, dados em que há uma necessidade de transparência por um objetivo maior, eles vão continuar públicos. Porque aí, inclusive hoje, porque a gente passa por uma questão de legislação moral. Hoje estão sendo criadas legislações para apresentar uma moralidade do Estado, que na verdade, em tese, ele já tem até pela Constituição, eu não precisaria ter isso. Então, por exemplo, quando eu tenho disponível nos sites dos órgãos públicos os contra-cheques dos funcionários públicos, aquele é um dado privado daquela pessoa. Mas mais que isso, aquilo faz parte de um orçamento e de uma necessidade de satisfação social que há hoje, de que a gente saiba quanto aquele funcionário público está recebendo naquele órgão. Então, quando você tem um conflito de princípios, porque aqui eu tenho um princípio que é a intimidade da pessoa. O princípio que rege toda essa legislação é a pessoa tem um direito à intimidade e isso é inviolável. Mas a gente tem um outro princípio que é a transparência dos órgãos públicos, né, das pessoas jurídicas de direito público. Quando dois princípios eles batem um no outro, a gente faz uma ponderação. Quando eu faço essa ponderação dentro dessa pergunta que você me colocou, vai acontecer o seguinte: é o coletivo, somos todos nós precisando dessa informação de quanto ele ganha, ou de quanto aquela empresa fatura até um certo ponto, porque essa informação ela tem um caráter mais sigiloso do que, por exemplo, o salário do funcionário. Aquela empresa tem uma relação de licitação com um órgão público. Eu não posso deixar essa informação sigilosa, porque eu tenho um interesse maior que o interesse público. E quando esses princípios eles batem entre si, vai caber ao legislador ou a quem tiver na necessidade de aplicação da multa, um contraponto entre esses princípios para resolver essa questão. E ao meu ver, como hoje, mais importante do que o dado privado por si só,
há necessidade de uma satisfação dos órgãos públicos no que eles fazem com o nosso dinheiro, inclusive em relação ao pagamento de empregados, ao pagamento de contratos, eu acredito que a interpretação vai ser no sentido de continuar tendo esses dados de modo público. Mas, obviamente, como toda legislação no Brasil, ela cria uma regra que às vezes vai batendo com outras legislações. E aí o que acaba acontecendo na prática? A gente que está na outra ponta é que às vezes precisa explicar para o juiz, eu tenho que cumprir isso, você tem que cumprir aquilo. E aí, na prática, o judiciário acaba tendo que dar uma solução quando você não cria uma regra. Por exemplo, esse órgão que vai fiscalizar, que é a autoridade nacional, ela vai ter um conselho e a esse conselho também é dada a obrigação de criar regulamentos em relação a determinadas questões. Então, por exemplo, isso a legislação não traz de modo muito específico. Quais são os programas que ele tem que ter, qual é a exata informação que ele precisa reter ou não, não tem. A lei é mais genérica. Então esse órgão vai acabar criando também alguns enunciados, como tem enunciado da Junta Comercial, como tem enunciado do DREI, como tem enunciado do INPI, para dar uma formulação a todas essas ideias, por assim dizer. Eu acredito que na prática vai imperar o interesse público da informação. Para essa legislação, é possível dar a autorização genérica? Por exemplo, eu vou, inclusive nessa questão que a Damiana falou, né, eu vou participar de uma licitação. Eu posso prever no meu edital que qualquer empresa que participar e tiver um contrato através daquilo, terá os seus dados expostos no Diário Oficial, no site. Isso é possível por essa legislação? Ou você entende que tem alguma vedação? O que vai acontecer? Por exemplo, alguns dados, eu como pessoa posso entender como sigiloso, para mim. Na verdade, a empresa que vai licitar... Já vem no modelo, o edital já vem com tudo, inclusive os dados estarão expostos, né? Aí a gente já tem a primeira questão, que é a seguinte: de modo geral, a licitação é para a empresa e a proteção de dados vai ser da pessoa física, tá? O que pode acontecer é, eu tenho o direito àquela intimidade, por assim dizer, mas quando eu vou para o certame, eu abro mão dela, eu renuncio a ela para que eu esteja ali dentro daquela estrutura. E aí, por exemplo, é muito comum em edital de licitação você ter que juntar os balanços, você ter que juntar alguns documentos contábeis. Aí a gente não esbarraria nessa legislação porque a empresa não está nela. A proteção de dados é, pelo menos até agora, para a pessoa física. Eu acho insuficiente. Vai chegar um momento que essa lei de proteção de dados vai ter que se estender à pessoa jurídica também. Agora, a partir do momento que eu quero participar de uma licitação, eu estou renunciando a esse direito. Porque aí eu tenho um bem maior, que é um órgão público que precisa mostrar transparência. E a transparência que é mostrada na licitação, ela não tem que ser só do órgão licitante, mas daqueles que estão participando da licitação também. Então essa informação precisa vir à tona. Por exemplo, como é que eu vou saber se aquela pessoa é solvente para cumprir aquele contrato em relação aos demais se ele não for juntar esse documento? Então, mesmo que ele estivesse dentro dessa legislação, quando ele for participar do certame, ele abriria a mão dela, porque senão teria uma incompatibilidade. Porque eu, na condição de outro participante do certame, da licitação, eu não tenho como saber se você é solvente, se eu não olhar essa documentação. Na prática, a não ser que é contador, não consegue ler aquilo ali. Concorda? A gente, como advogado, olha, primeiro que já começa aquele monte de sinal de positivo, de negativo. Porque, por exemplo, eu dou aula de falimentar. Qual é a primeira colocação que a gente faz como operador de direito trabalhando com falimentar? Qualquer livro de falimentar que você abrir vai dizer o seguinte: falência é o estado de passivo maior que ativo. Isso para vocês nunca vai acontecer. Concorda? O passivo ele vai ter uma correlação com o ativo. Você vai fazer aqueles valores equivalerem ali em algum momento. E aí, como é que eu vou explicar para um advogado que eu só tenho falência quando eu tenho um desequilíbrio patrimonial? Se eu não disser para ele que é despesa maior que receita. E, na verdade, vocês contabilmente equivalem esses valores. Para vocês não tem passivo maior que ativo. Você tem uma linha de mais, de menos,
Para quem trabalha com balanço. E aí, às vezes, por exemplo, capital social, para a gente, quando eu explico isso numa aula de societário, tem que ser ativo, porque senão o cara não entende. Mas você lança isso como passivo, que é um dinheiro que ele está devendo a outra parte. Entendeu? O que acaba acontecendo nessas situações? As legislações, elas vão sendo criadas por pessoas que não são do direito, que não são da contabilidade, que não são daquela área. E aí você começa a ter uma coxa de retalho. Porque eu digo assim, eu tenho direito, eu tenho que guardar o dado daquela pessoa. Mas quando eu participo de licitação, por exemplo, às vezes eu tenho que juntar o nome dos empregados, ou a qualificação técnica daquele empregado, e ali foi uma informação. Aí o que acontece? O consentimento da informação, ele é genérico. Ele é genérico. Ele vai ser específico. Quando você é contratado por uma empresa e no contrato de trabalho, ele pode vir esse consentimento genérico? Vai vir esse consentimento genérico. O consentimento ele será obrigatoriamente específico quando a gente estiver diante de um dado sensível. Para uma empresa, dá para imaginar algum dado sensível ali quando você fala de etnia, quando você fala de sindicalização, quando você fala de religião. Por exemplo, ele disponibilizou que ele é adventista e aí significa que ele vai ter que sair 5 horas de sexta-feira. Mas isso pode ser um problema dentro da empresa. Então, isso é um dado, ao meu ver, sensível. Agora, eu consegui criar um aqui agora. Porque é um dado ali. E aí, você, às vezes, tem uma legislação de trabalhista de revezamento. Revezamento para ele vai ter que ser um pouquinho diferente quando ele te disponibilizar essa informação. Mas essa informação é um dado mais sigiloso que os demais, porque é um dado ligado à religião. Tá? Isso não vai para licitação. Agora, quantos empregados tem? Às vezes a qualificação, dependendo do que você está licitando, você vai ser obrigado a informar. E aí, para essas informações, você vai poder fazer uma autorização genérica. Para os dados sensíveis, não. Você vai ter que ter uma autorização específica. Eu trabalho aqui no Conselho e eu trato com denúncia. Eu tenho a informação de 2 interessados, o interessado denunciante e o interessado denunciado. Na legislação nossa atual, eu não posso fornecer informação ao denunciante durante o curso da apuração, ok? Quando entrar em vigor a lei, isso vai estar ferindo de alguma forma, porque eu vou ter que proteger aquele dado durante aquela apuração. Até aquela apuração ela ficar, né, consolidada e eu tomar os procedimentos cabíveis, aquela ação ela está sendo, né, na legislação atual, protegida, né, pela sua verificação e a sua conclusão. Você acha que vai ferir, né, a questão da lei de proteção, porque eu não vou poder fornecer até se resolver o assunto. Aí, na verdade, a legislação ela traz a seguinte regra, que a lei de proteção de dados vai respeitar as leis específicas, né? A divulgação do dado, aí nesse caso, seria para o denunciado, concorda? Então, o denunciado quer saber como é que está a informação dele dentro do CRC, ao meu ver, ele vai ter direito. O denunciante também, mesmo pela essa legislação, ainda que não houvesse o regramento dentro da legislação da profissão, ele não teria direito a essa informação, porque a disponibilização do dado é para o titular dos dados. E aí a gente está falando de uma outra ponta, que é o titular do direito de denúncia, por assim dizer, né? Eu, na condição de cliente, te denuncio como contador. Você pode ter acesso aos seus dados, tem o direito de acesso aos seus dados, junto a esse órgão. Agora, o denunciante não. A pessoa que está fazendo uma comunicação não. Aí a gente teria um problema 2. Você terminou o procedimento e você vai ter que veicular aquela informação de que você aplicou uma penalidade, de que você aplicou uma suspensão, de que você aplicou... Aí você tem
teria proteção de dados? Nesse caso não, você tem uma legislação específica que traz a obrigação de divulgação daquela informação e que é necessária aos demais. Então eu poderia aplicar aí a mesma ideia de uma proteção de crédito. O mercado precisa saber que aquela pessoa deve, essa informação não pode ser sigilosa. A pessoa precisa saber que aquela pessoa sofreu uma penalidade. E isso está na legislação específica que a Lei de Proteção de Dados respeita. Agora, durante o curso do procedimento, essa informação vai continuar sigilosa para quem comunica e vai ser disponibilizada para quem que é o titular dos dados. Agora, ele pode pedir, por exemplo, uma atualização dos dados. Porque às vezes acontece isso, ele pediu a suspensão e não houve uma atualização dessa informação. Dentro da Lei de Proteção de Dados, ele pode te solicitar uma atualização daquele dado e aí, em tese, através dessa legislação, você fica obrigado a atualizar o dado se aquele dado for real. Entendeu? Normalmente, né, nas legislações de profissão regulamentada, existem julgamentos de caráter reservado. E aí, não só o julgamento, como o resultado dele, a penalidade aplicada. Você acha que nessa questão, em razão disso, vai ter alguma interferência? Não, porque essa legislação ela vai respeitar essas, em tese, essa legislação vai respeitar a legislação específica. Se a legislação específica prevê que aquele procedimento vai continuar, vai ter um certo sigilo sobre ele, e a proteção de dados, ela visa proteger o detentor do dado, eu não consigo ver um conflito dessa legislação com a legislação da profissão. O que a gente poderia ter de conflito vai poder divulgar para terceiro que aquela pessoa está com CRC suspenso? Mas aí, como você tem uma legislação específica, que prevê um bem maior, que é aquele profissional que foi penalizado por alguma forma e que está impedido de exercer a profissão, essa informação precisa ser pública. Sim. Né? Então, e não só para essa profissão, como para a medicina, como para a advocacia. E se for multa pecuniária? Você disse que a multa você aplicou a multa na pessoa. Aí eu não vejo necessidade de divulgação. Porque aí, na verdade, você entendeu o seguinte: o que ele fez foi menor, eu não preciso que o mercado saiba disso. Eu te confesso que eu não sei se nessa situação, na sua legislação espécie, essa informação precisa ser divulgada. E aí, se ela não precisa ser divulgada lá, por essa lei, menos ainda. Você está protegendo aquele dado. Ele teve uma penalidade que foi só, entre aspas, entre o órgão e a pessoa. Deixa eu jogar raciocínio. Obrigado. Boa tarde. Voltando à dúvida dela sobre a questão de licitação e tal, essa questão de divulgar a quantidade de profissionais, divulgar a qualificação dos profissionais, não entraria no quesito de anonimato? Eu posso divulgar a qualificação da pessoa, mas sem divulgar quem ela é? Porque o que acontece? Em alguns procedimentos licitatórios, principalmente quando você aloca a mão de obra, você vai precisar levar aquela qualificação. Você precisa apresentar aquela disponibilidade técnica, digamos assim, aquela qualificação técnica da pessoa. Você vai precisar, às vezes, até juntar documentos dessa qualificação técnica, atestados, etc. e tal. E aí, o que vai acontecer? O direito seria do empregado. É o empregado que tem o direito de não ter os seus dados divulgados, que necessariamente vão para uma base pública para a consulta dos outros licitantes. Nesse caso, em tese, qual é a obrigação? É do empregador de fazer um contrato de trabalho que preveja a divulgação daquela informação, inclusive porque aquela empresa licita. Então, digamos assim, a cautela aí vai ter que ser do empregador que tem esse tipo de atividade, de colocar uma cláusula no contrato de trabalho prevendo
utilização daquela informação. Porque essa informação, para esse caso, ela é necessária até para que aquela empresa participe. Se essa informação ela não é necessária e ela foi divulgada pela empresa, aí a empresa pode ter problema. Porque aí ela extrapolou. Para contratos já vigentes hoje, de forma CLT ou PJ especializado, que seja, teria um aditivo contratual incluindo essa condição. Que eu, empregado X, autorizo a utilização dos meus dados para fins de participação estatória. O que você poderia ter problema é o seguinte: essa empresa tem uma autorização de utilização da informação, mas utilizou numa finalidade não adequada. Nesse caso, quando a empresa licita, da maioria das vezes, todos os contratos, ou a maioria dos contratos dela são de licitação, ela vive disso, ela já vai ter isso muito claro na operação dela. Mas às vezes a empresa faz um contrato com uma autorização genérica de utilização de dados e acaba pegando esse dado e colocando na internet por algum motivo. Indevidamente. Expondo. Aí, não atingiu a finalidade, você rompeu ali a adequação da informação, aquela informação não está dentro da finalidade dela, não está dentro da adequação dela, e aí eu acho que ela vai responder, porque ela extrapolou. Uma coisa que eu vejo muito acontecer na prática, inclusive clientes, ele tem lá que às vezes as pessoas não têm muito essa noção também, e às vezes a gente só consegue encaixar dentro na prática. Você tem lá uma operação qualquer, um asilo, um hospital, um salão de beleza, e você pega e tira foto do seu empregado atendendo pessoas. Aí você tem duas situações: você está expondo o empregado, está usando a imagem dele indevidamente e cabe dano moral e a justiça condena, e você tem a utilização indevida do consumidor, que também pode ir pelo mesmo caminho, mas pela legislação do consumidor. Você entendeu? Às vezes ele pôs aquela foto totalmente despropositada. O dono, o administrador, o sócio, o administrador, responsável legal, representante legal daquela empresa, postou uma foto numa rede social de um empregado, em que ele tem uma relação de CLT, fazendo escova, por exemplo, no cabelo de uma consumidora. Está violando ali dois direitos de intimidade, o do empregado e do consumidor, por legislações diferentes, onde qual a leitura que o judiciário vai ter daquilo? Houve um fim econômico, ainda que indireto, e ao dever de indenizar pela utilização indevida da imagem. A mesma coisa você fala em relação a dados. Eu acredito que essa situação de veiculação pública de dados de empregado é mais difícil de acontecer. Eu estou dando uma hipótese de imagem, porque é mais comum a gente ver imagem do que dados pessoais. Mas, por exemplo, quando você faz uma divulgação dessa de um dado que não está afeito à atividade, que não está ligado a um objeto social, vai ter violação da lei de proteção de dados. O que pode acontecer, você tem aí duas legislações para a mesma relação. Você tem a relação de direito do trabalho e você tem a legislação de lei de proteção de dados. Como a legislação trabalhista e o juiz trabalhista costuma ser mais benéfico, é provável que ele leve essa discussão para uma reclamação trabalhista. E o juiz vai condenar da mesma forma, mas às vezes com base até nessa legislação da divulgação indevida de dados. Aí, assim, autorizou o contrato de trabalho, está adequado à atividade, cumpre a finalidade da atividade, não vejo problema nessa divulgação de dados. André, boa tarde. Boa tarde. Bom, falando no aspecto de empresa, para ela se adequar à nova lei, você levantou alguns pontos no qual eles precisam criar código de ética e responsabilidade, criar um comitê para poder verificar todas as áreas. E um ponto que eu mesmo já tinha visto antes, que é um pouco preocupante, que não deixa muito claro o que é a questão que eles especificam uma proteção técnica básica para os dados, para proteger os dados. Isso tem alguma previsão de entrar alguma... Tipo, precisamos que tenham FARA, precisamos que tenham um sistema específico, porque eles não falam, fica uma coisa muito aberta. E qual é o parâmetro? Bruno. Realmente assim, não tem na legislação qual é o programa mínimo,
qual é a técnica mínima, qual é a segurança mínima para esse dado. Não tem. Eu acredito que essa autoridade nacional, que é o órgão que vai fiscalizar, acabe criando alguma regulamentação em relação a isso. Regulamentação de, olha, lá diz isso e aquilo que está dito lá vai ser esse programa aqui, vai ser esse aplicativo aqui. Vai ter que acontecer em algum momento. Ainda não tem essa parametrização. A legislação diz que dentro desse comitê tem que ter um técnico de informática, né? Para que ele possa fazer essa análise do que ali para aquela atividade é necessário. Mas ele também não é obrigatório. E o que quando não é obrigatório as pessoas não fazem, né? A ideia do comitê é ter alguém da empresa, ter um empregado, ter alguém da área de informática para dar esse suporte, ter alguém com responsabilidade de treinamento e ter a pessoa que vai ser a ponte entre a empresa e essas novas práticas que eles estão chamando de encarregado. Mas, como você colocou, não tem qual é a, digamos assim, a capacidade técnica mínima desse profissional de informática que a lei menciona, mas também não diz que é obrigatório, e não tem qual é o programa mínimo. O que vai acabar acontecendo? Pelo que a gente vê das legislações em geral. A lei vai começar a vigorar, começar a produzir efeitos, as fiscalizações vão começar a acontecer, as empresas vão começar a apresentar os programas, vão ver que os são mínimos, não estão sendo suficientes, vão aplicar multa assim mesmo e vão começar a parametrizar. É o que a gente vê na prática na maioria das legislações. Exatamente. Obrigado. Porque é o que a gente, assim, é o que a gente tem visto de experiência de aplicação de legislação. A legislação não está dizendo como fazer. Qualquer programa que você comprar é suficiente. Se eles não estruturarem esse órgão para trazer as regulamentações antes da legislação, o que vai acabar acontecendo? A legislação vai entrar em vigor, a fiscalização vai começar, o cara vai dizer que comprou o programa X, que esse programa é suficiente, o órgão não vai, dependendo da capacidade dos técnicos ficarem ali dentro, não vai ter como discutir isso, a gente vai levar isso para o judiciário, para o juiz dizer se aquele programa era mínimo ou não. Isso vai depender de perícia. O que você fala para um cliente que vem com uma situação dessa? Tomei uma multa de R$3.000 porque o fiscal entendeu que o meu programa não é apto. Aí eu vou te dizer o que eu falo para o cliente. Você vai gastar mais que isso para discutir isso judicialmente, porque esse processo vai ter perícia. Porque o juiz não vai te dizer qual é o programa. Se a legislação não te diz, isso partindo do princípio que nada vai ser feito até agosto do ano que vem para dizer qual é o programa que vai ser usado, tá? Se não tiver nenhuma recomendação e tiver multa, a multa é discutível, porque se ele não diz qual é o programa, qualquer programa serve. Se ele não diz qual é a qualificação do profissional de informática, qualquer qualificação serve, concorda? Mas aplicou a multa assim mesmo porque entendeu que aquele programa está insuficiente, porque não tem a segurança mínima. Aí ele aplicou uma multa de 3, 4, 5 mil reais. Não é viável levar essa discussão para o judiciário, porque ela vai ficar mais cara. Você vai aconselhar o cliente a recorrer, não resolveu, paga a multa e vida que segue. Por isso é que, nas opções que você for escolher, escolha a mais segura, até que isso seja regulamentado e nos digam quais são os programas mínimos. Mas a legislação, de fato, não diz e a regulamentação ainda não veio. Doutor André, boa noite. Meu nome é Marco Antônio. No caso dos contratos de prestação de serviços, os novos eu já pensei, me corrija se eu estiver errado, em colocar essa autorização nos novos contratos, né? O cliente assina, tudo bem. Nos contratos que já foram feitos, que estão em vigência, essa autorização pode ser feita em separado? Uma folha separada, uma autorização, ou precisa ser um contrato aditivo? Você poderia fazer das duas formas, até porque a lei não diz como é que tem que ser essa autorização. Você poderia, em tese, como a legislação não te diz como essa autorização tem que acontecer, esse consentimento tem que acontecer, por exemplo, se vocês têm um programa compartilhado, ele poderia ter um aviso lá. Leia essas instruções, dá o ok, o aceite
e ali dentro você tem o consentimento, ou deu o consentimento clicando aqui e lendo essas instruções. Você poderia fazer dessas duas formas, tanto dessas três formas: um aditivo, um consentimento em separado e um dispositivo dentro de um programa compartilhado, onde ele só conseguisse acessar depois que ele te desse o consentimento. Independentemente disso, você tem uma legislação que entrou em vigor com algumas regras. Quando isso acontece, e isso é obrigatório para você como é para ele, em tese ele fica obrigado a te dar esse consentimento. Esse consentimento não vai ser para você só como profissional, mas para qualquer profissional. Tecnicamente, você não teria tantos problemas em relação a isso. Poderia fazer um documento simples de autorização. Até porque você não está fazendo isso como uma alteração sua do contrato, uma vontade sua. Você está fazendo isso por uma imposição de lei. Eu recomendaria fazer um documento mais completo, porque o que vai acabar acontecendo? Ele não vai ter a ciência plena, na prática, nós todos sabemos disso, de que ele passou a ter um monte de obrigações. E aí, na tua relação com ele como cliente, ele vai dizer que a culpa foi sua de não ter avisado. Não é a sua obrigação, a legislação não pode, ninguém pode alegar o desconhecimento da legislação em relação ao descumprimento, mas até por uma relação que você tem com aquele cliente, dele te trazer sempre um retorno dos problemas, eu já faria um documento onde ele teria que ler ali pelo menos umas obrigações mínimas em relação a essa legislação, dentro da sua função, dentro do que você faz para ele. E no caso de um serviço, como acontece até de imposto de renda, na época do imposto de renda, nós recebemos muitas informações pela internet, eu não tenho contato com clientes. Essa autorização através da internet, do e-mail dele, seria juridicamente viável? O que acaba acontecendo? Tecnicamente, ele não teria problema dele te mandar esse documento assinado. Você está como numa relação contratual virtual, por assim dizer. Você poderia pedir, olha, pega essa declaração aí e assina e me manda de volta escaneado. É porque ele te mandou tudo escaneado, a contratação foi... Porque às vezes vem escritura de imóvel, dado dos filhos. Isso, e aí você teria que ter dentro do seu sistema uma proteção para que ninguém pudesse violar o seu sistema. Então, o que alguns serviços que são disponibilizados para gerar essa proteção compra um programa de nuvem com um ambiente protegido e tal, onde aquela informação vai ficar inviolável. Você criou lá a pastinha do cliente, só você e os seus prepostos que trabalham com isso vão ter acesso àquela informação. Para ele te mandar esse consentimento, para você fazer essas operações e disponibilizar as informações mínimas necessárias, você poderia pedir para que ele te desse essa autorização através de um documento que ele te mandaria por e-mail também. Não veria problema em relação a isso. O que pode acontecer é ele depois discutir que aquela assinatura não era dele. Aí, se você for ao auge do formalismo, pede para ele reconhecer firma. Entendeu? Aí, se isso acontece, é difícil acontecer o cliente impugnar um documento que ele mandou do e-mail dele, ele te contratou por um e-mail, ele te mandou um monte de documento por um e-mail, ele te mandou um comprovante que te pagou por um e-mail, ele te mandou uma declaração por um e-mail. Agora, se ele tiver um problema em relação àquela informação grande, ele vai querer transpor essa responsabilidade para alguém. E aí depois ele pode dizer, não fui eu que assinei. E aí, assim, juridicamente, ninguém falsifica a própria assinatura. Mesmo que eu assine completamente diferente numa perícia grafotécnica, é indicado que fui eu que assinei. Então, se ele disser, essa assinatura não é minha, porque não está parecida com as outras, mas foi ele que assinou, isso não é um problema. Agora, constatado que não foi ele que assinou, aí a gente tem um problema. Aí, reconhecendo o firma, você processa o cartório. Digamos assim, a solução jurídica da coisa. Você não vai ficar com prejuízo sozinho. É porque, assim, recentemente a gente viu 2 casos de falsificação de assinatura em discussão. E, assim, você tem uma prova pericial, você tem a possibilidade de acontecer isso numa relação dessa que você está colocando é muito pequena ao meu ver. Mas se você fala, você não quer ter problema nenhum com isso,
Então, olha só, você quer me contratar virtualmente? Se ele assinou na sua frente, não tem problema, tá? Ele contratou com você, assinou na sua frente, ele pode fazer assinatura diferente, se for discutir isso judicialmente, vai apontar que é dele. Foi por um sistema, e o que ele pode discutir é se foi dele ou não. Ele ter te enviado isso por e-mail, não, você tem mecanismos de analisar que houve o envio daquele e-mail, etc. e tal. O máximo que ele poderia questionar é que se a assinatura daquele documento é dele. Correto. Obrigado. Ok? Então, estamos encerrando. Quero convidar aqui a Juliana, que é a chefe do gabinete, para fazer a entrega do certificado, agradecendo assim a participação da doutora Andréia pela contribuição aí para o aprimoramento da classe contábil. Passa a Juliana. André, obrigada por ter vindo aqui, uma aula para a gente, é muito importante, a gente ser convidado não só o nosso, mas todos os profissionais de qualquer área, e a gente vai, em 2020, cada dia que passa uma lei nova, a gente tem mais trabalho. Então, 2020 que vem aí em agosto, né, com essa proteção, e acho que a gente pode se preparar para ter futuros problemas, né? Muito obrigada por você. Eu queria agradecer a vocês a atenção. Eu sei da dificuldade das pessoas da contabilidade. Geralmente, o que é ligado ao direito, eu dei aula há algum tempo na graduação da contabilidade. É engraçado porque no direito as pessoas vão fazer direito, mas não querem ser advogados. Eu tive a grata experiência de dar aula na graduação e eu vi que todo mundo queria ser contador. Não tinha ninguém lá que queria fazer concurso de alguma coisa. Você vê uma inclinação para a profissão. Eu sei que, apesar de vocês trabalharem com uma constante mudança de legislação, o que dificulta muito o trabalho de vocês, porque vocês não são da área, então às vezes você lê uma legislação nova, uma tributação nova, um regramento novo como esse, que nem é de tributação, não é de folha de pagamento, enfim. Eu queria agradecer a atenção de vocês, porque sei que quando a gente fala de direito, às vezes acaba ficando um pouco mais chato, porque o contador é mais numérico do que propriamente um analista da legislação. Queria agradecer muito a atenção de vocês, desejo sorte que vocês consigam fazer aí uma boa migração em mais uma legislação que vocês vão ter que cumprir. Obrigada pela atenção, boa tarde a todos.